Sabe o que é engraçado? Que a gente passou anos reclamando que era difícil demais gravar conteúdo, que era caro exigir equipe, que os grandes canais só conseguiam crescer cada vez mais porque eles tinham dinheiro e estrutura. Aí ela chegou, resolveu isso tudo e com isso trouxe o maior problema da internet. Hoje, 21 a 33% do que tá no seu feed dentro do YouTube foi gerado por inteligência artificial. E não é que ele foi gerado uma imagem, um roteiro, uma voz. Não, ele foi 100% gerado desde a ideia sintética, a imagem sintética, a voz sintética, tudo de forma artificial. Então me diz uma coisa, se funciona, por que diabos eu devo continuar mostrando a minha cara aqui pra vocês? Ou será que eu também sou uma inteligência artificial falando com vocês aqui agora? Esse vídeo não é pra julgar a IA como vilã ou mocinha. Por sinal, você já deve ter visto algum vídeo sobre, e até mesmo já gravei vídeos falando mal ou bem da inteligência artificial. A ideia aqui é mostrar esse paradoxo que está acontecendo em pleno 2026 sobre o comportamento de quem cria e quem consome conteúdo na internet. E sim, é óbvio que eu vou me colocar nessa conversa, já que eu trabalho com inteligência artificial o dia inteiro, já que sou um engenheiro de IA dentro da startup de marketing que é a Aros, e lá na qual sou marqueteiro também e produzo conteúdo. E mesmo assim, talvez até mesmo por causa disso, eu cheguei a uma conclusão um pouco contraintuitiva que eu vou mostrar para vocês e explicar aqui como eu cheguei nesse ponto. E que eu tenho até bastante convicção que é isso que vai valer daqui para frente. Cara, durante anos, o gargalo de qualquer produtor de conteúdo era literalmente produzir, onde ele mesmo tinha que fazer uma boa pesquisa, fazer o roteiro, gravar, editar, montar thumbnail, aprender sobre SEO do YouTube e tudo isso uma pessoa única. E quem tinha uma equipe ligeiramente grande ou uma suficiente já acabava se sobressaindo em cima desses criadores solo, entende? E aí chega a IA, democratiza isso tudo e destrói esse gargalo. E hoje, um único operador, um único creator consegue criar dezenas ou centenas de vídeos em uma semana, que com poucos prompts e as inteligências ou ferramentas certas, ele consegue criar o roteiro, criar a voz, criar a imagem, editar e até mesmo programar automaticamente a publicação desse conteúdo. Existe um canal indiano que eu nem sei pronunciar, que se chama Bandar Apnadosh, zero criador humano visível, ele tem 2 bilhões de views, faturamento estimado de 4,25 bilhões de dólares por ano. E é esse aqui que vocês estão vendo na tela. Deixa isso fluir na sua cabeça. O problema da produção estava resolvido. A democratização que todo mundo queria, enfim, chegou. E aí foi tudo que começou a realmente dar merda. Existe um princípio básico na economia que a galera acaba esquecendo quando fala de conteúdo. Quanto mais abundante algo é, menos ele vale. E quanto mais raro ele é, mais ele vale. Durante toda a história da internet, criar conteúdo era realmente difícil, além de você ter que perder a vergonha, ter que aprender a se comunicar, ter que aprender a fazer uma boa curadoria de conteúdo, tinha todo aquele processo que tornava escassos os produtores de conteúdo e mais escassos ainda os bons produtores de conteúdo. E isso com a IA, com essa democratização que acaba acontecendo, se prostituiu o mercado de creator. Aí acabou com a escassez, de uma vez só. Tudo muito rápido. Vocês têm noção quantos anos de conteúdo são postados no YouTube por dia? 82 anos. 82 fucking anos em 24 horas, todos os dias são postados no YouTube. E o que acontece quando você tem uma abundância infinita da noite pro dia de algo? E o paradoxo é esse. A IA acabou produzindo tanta coisa que o que é raro, que é o humano, acabou se valorizando. Não é a qualidade técnica, não é a resolução do vídeo, não é o roteiro impecável. A presença humana se tornou o recurso mais escasso da internet. Uma pesquisa feita pela Raptive com 3.000 pessoas mostra que 50% da confiança ela se esvai quando o ser humano tem a percepção que aquele conteúdo foi gerado por IA. E mesmo que às vezes não tenha sido gerado, somente a percepção de achar que é IA já se esvai a confiança naquele conteúdo. A preferência por criadores que utilizam IA caiu de 60% para 26% do ano de 2023 para o ano de 2026. Ou seja, em 3 anos cortou pela metade a preferência. E é isso, ver pessoas reais acaba sustentando a autenticidade daquilo que está sendo pregado, daquilo que está sendo vendido, daquilo que está sendo falado. Não é a perfeição que vai conectar, é literalmente na imperfeição, numa luz mal feita, num gesto mal feito, num cabelo atrapalhado, num jeito de se conectar de forma orgânica com aquela audiência que você está conversando. Existem 2 malucos lá nos Estados Unidos chamados Colin e Samir, eles são referências na Creator Economy que definem esses modelos de criação de conteúdo muito melhor que eu e eles chamam isso de Era da Abundância. São 2 modelos que eu vou até ler aqui para vocês para ficar mais fácil. Que é o modelo McDonald's, onde você trabalha com volume, automação, escala, você compete com as máquinas tentando ser uma máquina mais eficiente, margem caindo, você vira commodity, vira um produto de varejo. E o segundo modelo é o modelo Rolex,
Profundidade, conexão, experiências que não podem ser replicadas. Você não compete com volume, você compete com significado. A maioria dos criadores estão tentando fazer isso ao mesmo tempo e acabam fazendo os dois de uma forma mal feita. Porque a gente sabe que tem uma coisa que a Rolex nunca vai tentar replicar, que é se tornar um McDonald's da vida. E a pergunta que cada criador de conteúdo em 2026 tem que se fazer é: qual dos dois modelos você é? Não o que você quer ser. Qual dos dois você tem culhão de ser e sustentar aquilo no longo prazo? Cara, eu preciso ser honesto com você uma coisa. Eu sou engenheiro de IA, eu trabalho com IA o dia inteiro, todos os dias. Eu sei até onde ela pode ir e eu sei as suas limitações. E o que é mais engraçado é que eu já caí mesmo assim nessa armadilha. Não a de AI slop, mas uma armadilha oposta. Eu comecei a utilizar inteligência artificial para fazer tudo aqui nesse canal. Não foram vários vídeos, foram poucos para falar a verdade. E desde o roteiro, desde a ideia, desde modelar algum outro vídeo. E aí eu comecei a me questionar, comecei a me sentir mal e perguntar: onde está minha essência dentro disso tudo? Onde está minha experiência dentro desse vídeo? Onde está minha opinião realista dentro dessa situação? E porra, ela não falha em produção, ela é boa pra caramba em produzir de forma geral. Ela falha, como a gente já falou, na imperfeição, na cicatriz, naquele DNA, naquelas experiências que só você sabe que você teve dentro daquela situação, que muitas vezes as pessoas podem ter um certo rapport, uma certa conexão por causa da cicatriz sua. Esse não é o tipo de coisa que você prompta, você pode pegar tudo da sua cabeça e colocar dentro de um contexto que ainda assim você não vai simplesmente conseguir gerar um roteiro com todos esses detalhes, essas experiências que só você vai conseguir reproduzir. E eu criei um teste simples que eu utilizo em todos os vídeos aqui no meu canal do YouTube agora. E eu só me faço a pergunta: se eu revelar para vocês que eu utilizei inteligência artificial na produção desse conteúdo, a confiança em mim cai? Se sim, quer dizer que eu terceirizei demais a inteligência artificial e a IA tomou meu lugar na voz. Se não cai, eu usei ela bem. A IA ficou nos bastidores e eu aqui no palco. Isso não é um julgamento moral, é uma simples estratégia que vai me perpetuar no longo prazo. E tem um dado que não me assustou tanto assim, porque eu fui diretor de marketing de um grupo onde saiu esse dado que as marcas grandes, médias, estão colocando dentro do briefing delas para os creators colocarem imperfeições durante as suas gravações. Cama mal feita, cabelo bagunçado, blusa suja, louça suja. Mas o porquê disso? Porque a IA virou sinônimo de perfeição. E a IA, quando ela é 100% aplicada, virou sinônimo de desconfiança. E a imperfeição virou a presença humana. E aí a gente fecha esse paradoxo. A tecnologia que foi criada para nos tornar mais eficiente tornou a nossa ineficiência mais valiosa. Porra, e é foda, né? Aquele vídeo que você gravou de madrugada, que você não podia esperar para poder soltar ele tem um potencial de performar muito melhor, porque você vai acabar entregando muito mais genuidade naquilo que você tá falando com a sua voz, sem um roteiro extremamente bem trabalhado, mas apenas porque tá a sua sinceridade, tá o timing certo, com o assunto certo e totalmente lotado de imperfeições. E não é porque o público é ingênuo, é porque o público tá com fome de coisas que não são genéricas. Esses dias eu escutei, estava tendo uma masterclass de um criador de conteúdo de inteligência artificial que tem o objetivo de postar literalmente 500 carrosséis em 30 dias. E isso o YouTube já percebeu. A gente viu o crescimento de canais dark. Canais dark, para quem não sabe, são canais que a pessoa não coloca o rosto ali, que era muito popular há muitos anos já, porém com a escala da inteligência artificial ficou ainda mais democrático e mais escalável esse modelo de canal, onde só tem cenas geradas por IA, roteiro gerado por IA e alguns B-rolls que complementam todo esse contexto. É legal, funciona, mas ainda a gente vai para a ideia do genérico. E com isso o YouTube está de olho nisso. Ainda nesse ano, em janeiro, o CEO do YouTube falou que o objetivo número 1 de 2026 é combater as AI slop. AI slop é a definição, a palavra do ano, se não me engano, de 2025, que é literalmente esse conteúdo 100% gerado por IA, onde não tem nada de ser humano nem na voz, nem no vídeo, nem no áudio, dentro daquele canal. E ainda em dezembro do ano passado, eles derrubaram vários canais com milhões, bilhões de views aqui dentro da plataforma. Então deixa eu fechar com a minha ideia disso tudo aqui. A ideia é que não é uma batalha de IA versus humanos. Essa seria uma pergunta errada até, uma afirmação errada, perdão. Até porque eu trabalho com engenharia de inteligência artificial e marketing. Eu adoro essa democratização, adoro ferramentas, adoro automação e produtividade. E como é que eu entro nesse embate interno comigo mesmo? A ideia é o que conseguimos ser autênticos versus
o que é genérico. A inteligência artificial acelerou essa batalha de uma forma muito intensa, muito rápida, da noite pro dia praticamente. O criador que vai sobreviver, ou melhor que isso, que vai prosperar, é o que entende que a IA ele é uma ferramenta de produção, não de pensamento. Você sim vai utilizar a inteligência artificial para pesquisar, para organizar, para editar, para literalmente otimizar o processo. Mas a tese, a história, a sua forma de se comunicar, tudo isso pertence literalmente a você, ao seu DNA que nenhuma máquina vai replicar. Podemos simular isso sim na inteligência artificial, essa tal imperfeição. A imperfeição da produção vai valer mais do que a perfeição que a IA pode gerar. Porque essa imperfeição é quase que a assinatura do ser humano. E num feed 33% sintético, como o do YouTube, a assinatura de um humano é ouro. Enfim, turma, deixo essa pergunta aqui para vocês que eu tenho refletido bastante sobre todo esse paradoxo que eu tenho vivido. Se você revelar para a audiência que aquele último conteúdo que você produziu foi feito por inteligência artificial, a confiança da sua audiência sobe ou desce? Se desce, você já sabe que precisa mudar. Me chamo Emanuel Espanhol, hoje estou como engenheiro de inteligência artificial dentro da Aros. Esse aqui é o canal Vida Cética, um canal onde eu falo de IA, de marketing, de negócio e toda a vivência que eu tive nesse mundo empreendendo no marketing e inteligência artificial e algumas reflexões filosóficas que eu gosto muito de estar mostrando um pouco da minha vivência em cima disso tudo. Se você curtiu, fez você refletir um pouquinho todo esse conhecimento, todas essas ideias que a gente trocou aqui, curte, se inscreve e manda para aquele amigo viciado em produzir conteúdo genérico feito por IA apenas.